A advogada pessoal de Jair Bolsonaro, Karina Cufa, afirmou nesta quarta-feira, hoje, não haver gravidade para que o ex-presidente seja condenado à inegibilidade pelo TSE, em julgamento que se inicia amanhã na quinta-feira. Recapitulando que Bolsonaro é acusado de abuso de poder e dos meios de comunicação no âmbito da reunião com embaixadores de julho do ano passado, no qual ele disseminou desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. A advogada ainda completou dizendo que não teve nenhuma conotação eleitoral esse evento. Ainda segundo a própria advogada, o presidente sempre disse que o evento, no caso, foi para rebater informações que foram feitas pelo ministro Edson Fachin, na época presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e que fez uma reunião com embaixadores para falar sobre a urna eletrônica. Daniel, começo com você. Pelo que você acredita e pelas considerações, pelas falas aqui da advogada pessoal de Bolsonaro, ela está otimista que o Bolsonaro não ficará inelegível? Faz parte do trabalho dela, né? Se ela não acreditar no cliente dela, quem que vai acreditar? Mas assim, analisando os fatos, acredito que vai ficar inelegível o presidente Bolsonaro. E se ele mesmo deu uma declaração, ele teve hoje lá no Senado, tentando reverter algumas situações. Apareceu. Ele falou, o C, eu não trabalho com o C, né? Ele falou, eu posso andar aqui na esquina e ser atropelado e acabar minha vida. Então, acredito que ele vai ficar inelegível, é uma pena, volto a dizer, é uma pena, é uma coisa muito ruim para a democracia. Acho que uma liderança do porte dele não pode ficar fora do pleito eleitoral. Essa é a opinião do Daniel. Se ele vai ganhar a eleição, é outros 500. Mas uma liderança, tão difícil surgir uma liderança de grande potencial, que tem os seus seguidores, os seus apaixonados, os seus fãs, e ficar fora do pleito eleitoral por uma canetada. Então, mas eu acredito que ele vai ficar inelegível, e a advogada dela, sem comentários, né? Se ela não acreditar no cliente dela, não sou eu que vou acreditar. Me ajuda, né? a te ajudar, né? Ô, Francês, de a advogada ainda disse na entrevista que o Bolsonaro ele vai ficar inconformado se for condenado, hein? Olha, eu não considero, não analiso que a advogada acredita na inocência do cliente dela. O advogado, ele defende quem paga, né? E se o Bolsonaro fosse realmente inteligente, isso é uma brincadeira, né? Teria que contratar o Zanin, né? O Zanin, esse sim liberou uma pessoa que estava bastante culpada, sem chance de recuperar. Ou os advogados de Altamir da Lotérica e Bravin. Opa, também. Aí é uma série de advogados de Maringá. Maringá também tem um ótimo curso de Direito na Universidade Estadual de Maringá. Então a Karina Cufa está dizendo uma coisa aí também que tem uma certa procedência, que o presidente fez apenas o trabalho protocolar de líder da nação e cabe a ele, é necessário ele esclarecer as coisas. O Fachin é que enfiou os pés pelas mãos ao falar coisas sobre a eleição no Brasil para os representantes de outros países. Então, diz que o Bolsonaro reuniu o pessoal para desmentir o que o Fachin teria dito. É válida a afirmação se não houvesse já o consenso e a quadrilha instalada entre STF e família aí para derrubá-lo e torná-lo inelegível. Celestino, o julgamento do Bolsonaro começa amanhã no TSE, né? E a tendência é que ele se arraste até semana que vem, pelo que eu li nos noticiários. Sim, tem festa junina. Possivelmente o Nunes Marques vai pedir vistas e vai tentar arrastar o máximo possível. Você falou começa o recesso do vereador. Não, mas vereadores de Maringá? Em uma das instâncias lá de Brasília, a advogada dele está sendo cotada por STF, para você ver o nível. O presidente é uma pessoa mais humilde em relação a tudo isso. A Karina Cufa também é advogada do PL, é de Curitiba, se eu não me engano. E só lembrando, né, a chapa Dilma Temer também fez uma reunião com os embaixadores e foi absolvida pelo próprio Fachin, que depois, em 2017 e 2022, né, antes do pleito eleitoral, chamou os embaixadores para falar, né, do processo eleitoral,
do Brasil, que é confiável, das urnas magníficas, as urnas supermodernas do processo eleitoral brasileiro. E o presidente Bolsonaro fez o mesmo, né? Não tomou para si próprio, né, isso. Ele não teve benefício algum. E a lei eleitoral bem clara. Vai lá, quando você Emerson. não tem benefício nem para você, nem para o teu partido, você não entra em crime eleitoral. Mas, no Brasil, né, do faz de conta, dos crimes de suposição do STF, o TSE entendeu que o Bolsonaro usou de crime eleitoral numa denúncia feita pelo PDT, né, do Ciro Gomes. PDT que tem um ministro aí que já gastou 510 milhões de reais, né, em Nex, como se diz aí, Edivaldo? Vai lá, Emerson. Quando você compra Edivaldo essa Magro. licitação, para ser mais exato, assim, é mais simples. A dispensa A famosa inexigibilidade. Dispensa emergencial. Inexigibilidade. E daí Obrigado, o Bolsonaro, não concluiu? nos 4 anos de Não, vai governo, lá. o Bolsonaro ele gastou 99 milhões. Só para ter uma ideia, o Ministério sozinho do PDT gastou 510 Edivaldo Magro, milhões. se eu pedir para No você ser um governo pouquinho mais Bolsonaro, objetivo 99. na sua fala, depois você cobra o Celestino. Vai lá, Não, Edivaldo. eu vou ser bem. Quando se faz dispensa de licitação, deve ter uma margem legal para fazê-lo, né? Ele vai se ver lá com o Tribunal de Contas da União e com as instâncias que fazem essa fiscalização. O Bolsonaro vai ter um argumento que eu acho que é interessante. Ela não teve os direitos cassados, né? E ela foi cassada, ela sofreu um impeachment. Então, talvez aí há uma margem de compreensão, questões cassada que eu não vi? distintas. Né? A Dilma teve impeachment. Mas ela pode E teve- participar da eleição. Não. Francês, só um momentinho. Vai lá, Edivaldo. Ela teve preservada os direitos políticos, né? Então, Não, foi é- caçada e teve constitucional, preservado os direitos constitucionalmente. políticos. Não, é uma Pelo questão, advogado, né? que eles vão discutir lá, e eu entendo. Mas é importante recordar que alguém tinha que alertado o Bolsonaro que aquilo que ele fez, reunindo os embaixadores e colocando, reforçando as suspeitas, sem nenhuma prova contra o sistema eleitoral, criou um ambiente de suspeito. Quando o presidente da República fala, ele é ouvido, ainda mais o Bolsonaro, que tem uma liderança, tem que ser cuidadoso com isso. Ele cometeu um crime e vai ser julgado se ele é culpado ou Houve inocente. crime, Paulo. Vamos deixar bem claro que quem vai decidir isso vai ser o Sim. juiz. Não vou aqui, eu já defendi mais de uma vez que eu gostaria, eu acho que ele devia Não passar tava durante o incólume pleito para eleitoral. isso, continuar candidato. Acho importante, já defendi essa posição aqui, mas há o entendimento, aliás, a Procuradoria-Geral ofereceu denúncia e ele vai ser julgado amanhã por um crime. Aí nós podemos até fazer esse debate ideológico e longamente com isso, lembrando que é o Benedito, né, que é o presidente, ele Será o acrescentou Benedito? mais algumas informações lá, porque a ele, como juiz, né, nessa circunstância, ele acrescentou mais uma prova, que era a questão daquela minuta lá. Se ela procede, se é uma peça fantasiosa ou não, existia um documento Vamos lá, Edivaldo. que desenhava uma certa arquitetura de um suposto golpe. Então, vamos ver o desfecho, ele vai se arrastar, talvez o Cássio Nunes, né? Cássio Peça vista, arrasta-se esse processo, mas tudo indica, né, que, baseado no que a gente tem percebido, que vai haver a inegibilidade do Bolsonaro. Mas vamos ver o desfecho da